Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de geometria espacial. Gostaria de iniciar a aula falando que eu fiquei muito contente com os poliedros que vocês montaram lá do cubo, do hexaedro, né? Usando a técnica do origami. Várias fotos muito bacanas, né? Vocês trabalharam muito bem naquela atividade. Então, todos de parabéns. Na aula de hoje, né, pessoal, no tópico 3, a gente vai falar sobre os prismas, né? A gente inicia esse assunto em dois tópicos, né? Então a gente vai estudar o cálculo hoje da diagonal de um paralelepípedo, de um cubo, né? Então o cálculo de uma face, a diagonal principal, e ainda a gente vai olhar o cálculo de área lateral, área total desses prismas, e ainda a questão da área total e o volume. Então, na semana que vem, a gente avança um pouquinho mais no próximo tópico, né? Mais uma relação ainda de área e volume, né, de mais alguns prismas que a gente vai estudar. Beleza? Lembrar todos, então, pessoal, que a gente está aberto nesse tópico 3, a gente tem uma atividade avaliativa, né? E o prazo, deixa eu abrir aqui, é até dia 21, domingo, né? Dia 21 à meia-noite, então termina o prazo, vale 2 pontos da média esse questionário avaliativo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou pedir licença para desligar então a minha câmera para ficar maior a imagem aqui da apresentação, como é o de costume. Então, qualquer dúvida, vocês vão escrevendo ou questionando que eu vou respondendo então durante a aula. A correção dos exercícios, Simone, eu já te respondo, vai ser mediante fórum, né? Vocês têm que colocar lá, fez o exercício, não fechou a resposta, posta a sua dúvida lá via fórum, tá? Não vai ser, a gente já tinha conversado, né, nos últimos tópicos, eu não vou entregar uma lista prontinha de solução mais. Então, tem que fazer a questão, aí aquela que não fecha, né, vai colocando lá no fórum de dúvidas, tanto eu quanto a tutora vamos respondendo, até vocês podem já ir criando o hábito de quem conseguiu uma, que o colega não conseguiu, ir ajudando, postando a solução, né? Vai ser dessa forma. Joia. Então dá uma olhada lá se tem alguma que ficou na dúvida, já coloca a questão e também tentar exercitar o que não entendeu, né? Acho que isso é importante a gente ir trabalhando. Ah, eu não consegui lá, tirei os dados e na metade da conta não sei simplificar. Então a gente consegue ajudar vocês talvez de uma forma melhor, né? Claro que às vezes é uma interpretação da questão. Eu também vou ajudar. Beleza, pessoal. Então, o que a gente vai estudar hoje, né? A gente vai estar dando uma olhada para os prismas, né? Focando para cálculo, então, de diagonal, área lateral, área total e volume. Então, observe, então, as seguintes ilustrações, que representam, então, poliedros, né? E os poliedros representados, né, recebem um nome especial, né? Esses poliedros são chamados de prismas. Então, por que eles são prismas, né? Então, um prisma é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas, localizadas em planos paralelos. Então, se eu olhar para esta face aqui, né, ela é congruente com a de cima, então uma está paralela à outra. Se eu olhar aqui para esse triangular, essa face triangular está paralela com essa. Se eu olhar para o bloco retangular, a base de cima é paralela com a base de baixo. E cujas outras faces, então, vão ser paralelogramos, obtidos-se, né, ligando os vértices correspondentes às duas faces. Né? Então, quando eu ligo os vértices, eu vou ter as arestas, né? Essas outras que são formadas, então, por as faces laterais, vamos imaginar assim.
Os elementos, então, num prisma contém alguns elementos que é importante a gente destacar. Então, eu vou ter a base, né? Então, eu tenho a área da base, a parte de baixo, e a área da base, a parte de cima, né? Então, as bases são os polígonos convexos congruentes, né? Que são situados sempre em dois planos, num plano alfa e num plano beta. As faces laterais, então, são formadas por os paralelogramos, né? Você vai enxergar, muitas vezes a gente enxerga como os retângulos, né? As faces, as arestas da base, então a aresta da base é mostrada aqui embaixo, então é a medida do comprimento, né? De cada segmento ali de baixo. As arestas laterais, então são os segmentos, os cantos, né, as arestas que a gente já tinha até estudado. E a altura, então, quando eu olho para a altura, eu estou olhando a distância, né, de um plano até o outro, né? Então, a altura é a distância entre os planos alfa e beta. A classificação, então, eu posso ter prisma reto e prisma oblíquo, né? Então, o prisma reto são as arestas laterais, então são perpendiculares aos planos das bases, né? Então, um prisma reto, na verdade, ele tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Então, vai ser aí a figura da base, né? E para cima, então, você vai ter segmentos de reta que formam um ângulo de 90 graus com a base. O oblíquo, então, ele tem um grau de inclinação, né? As arestas laterais são oblíquas aos planos da base, né? Então, um grau de inclinação. Prisma triangular, então, uma figura para mostrar aqui o prisma triangular. Então, ele tem, na verdade, como base, né, triângulo. E quando eu falo do prisma quadrangular, né, então a base deles são quadriláteros. Então, se eu mudar embaixo, se eu tiver um pentágono, então vai ser um prisma pentagonal. E a base, então, vai ser pentágonos. E assim por diante, né? Conforme for a sua base, a gente pode chamar, então, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma octogonal. Então, assim, a gente vai avançando conforme for a figura geométrica que a gente tem embaixo, né? E sempre lembrando, então, que aqui a gente vai ter uma repetição, que essa área da base, ou essa base aqui, vai estar comum à base de cima, né? Então, quando eu tenho a base aqui embaixo, a base de cima, né? Como sempre são ligadas por linhas retas, né? Vão ser áreas iguais. O paralelepípedo, então, denomina-se paralelepípedo prisma cujas bases são paralelogramos. Então, eu posso ter um paralelepípedo oblíquo ou um paralelepípedo reto. O paralelepípedo, né, um prisma reto cujas bases retângulos, é chamado, então, de paralelepípedo retângulo, né? Esse paralelepípedo retângulo que a gente tem aqui nessa figura geométrica também pode ser chamado de bloco retangular, tá? Então, sempre estão ângulos de 90 graus. E a partir dele, a gente consegue determinar algumas medidas, né? Fazer alguns cálculos. Então, as principais dimensões do paralelepípedo são comprimento, largura e altura. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, o A vai ser indicado comprimento, o B a largura e o C a altura. Paralelepípedo retângulo também é chamado de bloco retangular e os números e são inúmeros os objetos que têm a sua forma, né? Paralelepípedo é um objeto muito comum, né? Da gente enxergar aí várias aplicações, livro, borracha, né? Se a gente enxergar um tijolo maciço, né? Pastas, caixas, tudo é forma de um paralelepípedo retângulo. Quando as três dimensões são iguais, né, o valor do A, do B e do C é igual, né, então eu tenho um cubo, né, um paralelepípedo retângulo é chamado de cubo. Então, o cubo são medidas iguais de todas as arestas, tem A e A. Pessoal, antes de eu avançar, tudo bem até aqui?
Boa noite, Márcio. Então, essa primeira parte acho que é bem tranquila, né? A gente fez mais a nomenclatura, agora a gente vai começar a entrar para a parte do cálculo, né? Então, o que a gente vai determinar? Vai determinar a diagonal. Então, o que é a diagonal de um paralelepípedo retângulo? Vou representar primeiro essa diagonal pela letra D maiúscula, tá? Para diferenciar a diagonal da diagonal, então o D grande é a diagonal do paralelepípedo retângulo, do bloco retangular. Quando eu chamar o D minúsculo, aqui embaixo vocês vão ver um D minúsculo, essa é a diagonal da face. Então o D grande é o diagonal do paralelepípedo, né? E o D minúsculo é a diagonal da face. Então, se eu pegar, né, primeiro identificar deste bloco retangular, então eu posso tirar esse triângulo retângulo aqui de baixo, ó, vou marcar a linha vermelha, que está aqui, ó. Então, se eu tirar os dados, chamar de A, de B e de D minúsculo, eu posso aplicar em todo o triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. Aí, o que a gente sabe do teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, com isso, você já tem, na verdade, uma equação, uma fórmula que você poderia isolar o D para encontrar a diagonal de uma face. Mas eu posso usar esse D aqui para descobrir, que é o meu objetivo, qual que é a diagonal do bloco. Então, eu quero descobrir o D grande. Então, para mim aplicar o D grande, se eu olhar esse triângulo retângulo amarelo, eu posso tirar ele para fora. Eu posso tirar ele para fora, e aí eu enxergo que o meu D grande é a hipotenusa, o D menor a gente já tinha determinado que isso era A ao quadrado mais B ao quadrado, né, diagonal da face, e aqui eu tenho C. Então, se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo amarelo, eu vou ter que o D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais o B ao quadrado, né? Era o valor do D ao quadrado, aqui, ó, D ao quadrado, a gente descobriu que é a mesma coisa que A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Vou botar aqui. Esse é o valor do D ao quadrado, tá? Para não confundir. Que tá aqui, né? E mais o valor do C ao quadrado. Então, se eu somar ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né, e tem um D aqui elevado ao quadrado, extraio a raiz, e eu tenho uma fórmula para determinar, então, a medida da diagonal de um paralelepípedo retângulo com as dimensões A, B e C. Então, essa fórmula nos dá a diagonal de um paralelepípedo retângulo, que foi deduzido, então, a partir do teorema de Pitágoras. Esta equação aqui, né, você pode usar ela como uma fórmula para resolver os exercícios, tá? Dá para enxergar ela. Mas se você quisesse aplicar e enxergar que é sempre triângulo ou retângulo, né, você pode aplicar o teorema de Pitágoras direto quando quer resolver uma equação. Não precisaria usar sempre o recurso da fórmula, porque ela é bem simples da gente deduzir ou enxergar as nomenclaturas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida para chegar aqui na diagonal? Ok? Agora, se for o cubo, né? O que vai mudar do cubo, né? O cubo, na verdade, é um bloco retangular, mas com uma característica especial que o valor do A, do B e do C é igual. Então, basta eu pegar nesta fórmula aqui, se eu quisesse, né? E substituir todos eles por A ao quadrado, né? Se eu substituir aqui A ao quadrado e A ao quadrado, eu tenho 3A ao quadrado, né? Dá para cair direto aqui embaixo, né? Então, que é a diagonal ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz quadrada, né? Se eu tiro a raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu corto A, tiro para fora e fico com A raiz de 3. Então, A raiz de 3 é a diagonal, né, do cubo.
E se eu quisesse enxergar a diagonal da face, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Vamos trocar de cor. Ó. Se você aplicar aqui o teorema de Pitágoras na face, d ao quadrado igual a ao quadrado mais o b ao quadrado, que teria o b, né? Então, é claro que aqui é a, perdão. Como é tudo é cúbico, né? Tudo a. Então, 1a ao quadrado mais 1a ao quadrado, eu tenho 2a ao quadrado. Tirando a raiz aqui dos dois lados, saiu a para fora, então a diagonal é a raiz de 2. Cuidar que, então, a raiz de 2 é a diagonal da face. Né? A diagonal do cubo é a raiz de 3. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Ah, Alexandre, em vez de a raiz de 3 ali, a resposta, tu diz, em vez de usar uma fórmula, aplicar o teorema de Pitágoras? Perfeito, pode, com certeza. Né? Eu até incentivo vocês a não estar decorando essas fórmulas ou querer trabalhar só com as fórmulas, porque são relações matemáticas que saem pelo teorema de Pitágoras rapidinho, né? Então, não é complicado fazer direto aplicando Pitágoras cada vez e nem precisar olhar para a fórmula. Né? Isso a gente vai trabalhar bastante. Na verdade, que eu estudei, na verdade, desde do ensino médio, que eu tenho bastante lembrança e aprendi assim a geometria, que a gente entendendo que isso a gente vai ver a partir da aula de hoje, né? O que a gente vai ocupar muito da geometria espacial, que vocês vão trabalhar, vão ensinar os seus alunos e a gente vai ocupar durante o semestre inteiro. Calcular áreas laterais, áreas totais, né, e volume. E a gente consegue identificar o conceito do que é uma área total e o que é um volume, né? Com uma simples equação matemática, a gente resolve toda a geometria, porque depois a gente consegue adaptar cada equação, né? Usando os conhecimentos prévios que a gente já tem, né? Então a gente não precisa decorar 1 milhão de fórmulas, né? Que a geometria pode ser vista como bastante equações, bastante fórmulas, mas a gente tem que tentar entender ela do ponto de vista conceitual, como que eu vou determinar essas áreas, usando os conhecimentos lá da geometria plana, né? Isso que vai dar o sentido aí para vocês terem uma mentalidade matemática aberta, né, que a gente chama. Joia? Vamos adiante. Se tem dúvida, vão escrever. Isso aí, Alexandre. Estou mostrando as opções. Então, por exemplo, vou mostrar aqui a área total de um paralelepípedo retângulo, como que ela é conduzida, mas já vou dizer para vocês, não vou incentivar vocês a usar a fórmula da área, porque você consegue identificar o que é uma área total de uma figura. É a soma de todas as suas áreas laterais, mais a área da base e a área de cima. Então, se eu quiser olhar para o bloco retangular e fazer a sua planificação, né, a gente consegue identificar que eu tenho dois retângulos de dimensões A e B. Então, eu tenho A e B. A e B. Então, eu tenho este retângulo aqui é o AB e esse retângulo aqui é o AB. Como que eu calculo a área de um retângulo? A vezes B. Então, eu tenho aqui, ó, A vezes B, a área é 1. Se eu quiser agora identificar quem é a área 2, eu vou ter dois retângulos A e C. Então, se eu olhar A e C, eu tenho um retângulo aqui, outro retângulo aqui. Então, se eu fizer A vezes C, eu tenho a área da superfície 2. E se eu olhar agora para o que sobrou, sobrou B vezes C, né? Então, quem é a área B vezes C?
Então, B vezes C, eu tenho este retângulo e tenho este retângulo. Então, B vezes C. Agora, perceba que cada um desses eu tenho duas, né? Então, eu tenho 2 vezes a área 1, 2 vezes a área 2 e 2 vezes a área 3. Então, o que é a área total? É a soma de todas essas áreas. Então, quando eu somo 2AB mais 2AC mais 2BC, né? Se eu olhar que o 2 é o termo comum, posso colocar em evidência. Então, a área total aqui é S. Eu gosto bastante de usar A, tá? Então, alguns autores gostam de usar S. Se vocês quiserem usar A, eu acho mais fácil de identificar que eu estou falando de área. Então, área total, AT, é igual 2 vezes AB mais AC mais BC. Né? É claro que você pode sempre calcular a área total, né? Identificando as suas áreas laterais, conforme for a figura. Calcula a área de um lado, multiplica por 2, porque tem do outro lado. Calcula a área aqui da frente, multiplica por 2, porque tem atrás. Calcula a área aqui da base, tem que fazer vezes 2, porque tem a área de cima. Então, um bloco retangular é bem fácil de a gente enxergar aplicações, dá para mostrar isso na sala de aula, como a própria sala e como um bloco, né, que vocês conseguem enxergar as dimensões dentro da casa mesmo, né, o que é uma área da base, o que é a área da parte de cima, o que é as áreas laterais, né. E o cubo, então, eu poderia fazer a construção do cubo baseada toda em cima dessa equação, mas eu acho que mais interessante do cubo é identificar que o cubo é formado por 6 quadrados, né? Então, a área de um quadradinho do cubo é A ao quadrado, A vezes A. Então, se eu tenho 6, basta eu fazer 6 vezes o A ao quadrado. Eu tenho, então, aí a minha área total do cubo. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos adiante, né? Vamos fazer um exemplo, ó. Dado um paralelepípedo retângulo com dimensões 5, 4 e 3, calcular a medida da sua diagonal, a área total. Então, nós vamos começar calculando a diagonal. Então, se eu enxergar que a diagonal, né, se eu quisesse aplicar a fórmula é ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, né, também daria para a gente identificar aqui, ó. Se eu não quisesse usar essa relação, poderia pegar o d grande aqui. Aqui é 5. Aqui seria 4. A ideia é que eu teria que calcular essa diagonal. E aqui eu tenho a altura que seria 3. Né? Então, se vocês não quisessem usar uma equação, não quisessem usar fórmula, tá? Só para explicar o raciocínio. Ah, professor, não quero usar fórmula. Tudo bem. Então, você pega e calcula aqui pelo teorema de Pitágoras essa medida aqui. Vou chamar de d minúsculo, né? Eu faria 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25 mais 4 ao quadrado, 16. Então, soma 25 mais 16. Vai te dar o valor do d ao quadrado. Aí eu tenho que somar ainda depois o valor do 3 ao quadrado, que dá 9, né? Então, ó, 25 mais 16 já está aqui, 9. Mais 9, 50. Então, a raiz quadrada de 50, se eu fatorar, dá 5 raiz de 2 centímetros, mede então a diagonal do paralelepípedo. E a B pede a área total. Então, o que seria a área total? Então, a área total, a gente pode aplicar essa equação ali, tá em azul, ou pode simplesmente montar a equação e somando os termos, né? Por exemplo, uma outra maneira de fazer, que é só o jeito de escrever, né? A mesma coisa, na verdade, né? Mas às vezes para o aluno é mais fácil ficar o visual. Então, se eu enxergar o que é a base? É 5 vezes
o 4, mas eu tenho duas partes, eu faço vezes 2. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Depois eu posso fazer 4 vezes 3, vezes 2. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E ainda eu posso fazer 5 vezes 3, para ter a parte da frente, que dá 15, vezes 2, 30. Aí é só somar. Então, a área total seria a soma de 40 mais 24 mais 30. 94 centímetros quadrados. Então, tem muitas maneiras da gente enxergar, mas importante entender a área total é que você vai somar todas as suas áreas, né? Então, quando eu falo do bloco, basta você calcular uma e multiplica por 2, porque tem a parte de trás. Calcula uma aqui, faz vezes 2, porque tem a parte de cá. Tem a frente, calcula a frente e multiplica vezes 2, porque tem a parte de trás. Ok, até aqui, pessoal. Ok, podemos ir adiante. E o volume de um paralelepípedo e de um cubo, né? Então, o paralelepípedo da figura é formado por cubos de 1 centímetro cúbico de volume, né? Então, se eu tenho um comprimento de 4, uma largura de 2 e uma altura de 3, então o volume basta multiplicar então 4 vezes o 2 vezes a altura, que eu vou ter então a 24 centímetros cúbicos, né? Outra maneira de enxergar este volume seria eu contar quantos cubinhos eu tenho aqui dentro, né? Então eu poderia contar 4, 3, 12, daí eu multiplicaria aqui por 3, né? E depois aqui só fazer vezes 2. Então eu tenho 24 centímetros cúbicos. Então o volume pode ser dado por A vezes B vezes C, ou eu gosto muito de usar a seguinte relação, que o volume é igual a AB, área da base vezes a altura. Essa é a relação que eu entendi, eu decorei, aprendi lá no ensino médio. Acho que vale muito a pena a gente focar nesta equação, que o volume sempre vai ser dado por um volume, por uma área da base vezes a altura, né? Então, isso se aplica ao bloco, porque se eu pegar a base, é um quadrado, um retângulo, eu multiplico A vezes o B, e multiplico, então, depois pela altura, que seria o C. Então, se eu pegar o cubo, né? No caso particular do cubo, se eu pegar 3 por 3 por 3, eu posso contar tudo isso que eu vou enxergar, então, 27 cubinhos, né? Esse bloco aqui, 3 por 3, é a mesma representação se eu olhar para o cubo mágico, né? O cubo mágico o cubo tem 3 por 3, né? O padrão. Então, se eu somar todos os cubinhos, eu tenho 27, eu posso chegar nessa resposta fazendo, então, 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Uma maneira de aplicar isso algebricamente era só multiplicar A vezes A, então eu teria A ao cubo, né? Que também não deixa de ser a relação que eu falei para vocês, que dá para fazer a área da base vezes a altura. Então, se eu multiplico a área da base é A vezes A ao quadrado, vezes a altura, então daria A ao cubo, né? Vamos ver então mais um exemplo.
Exemplo 2. Um tanque em forma de um paralelepípedo tem por base um retângulo na posição horizontal, de lados 0,8 e 1,2. Um objeto, ao ser imerso completamente no tanque, faz a água subir 0,075 metros. Qual é o volume deste objeto? Então, como que eu posso descobrir o volume deste objeto? Posso identificar que este volume representa, na verdade, o quanto eu tenho a mais no bloco 2, né, em relação a essa quantidade de volume. Então, o volume do objeto é igual ao volume da água deslocada, né? Então, corresponde à elevação de 0,75 do nível da água no tanque. Então, basta eu multiplicar 1,2 vezes 0,8 vezes 0,075 e eu vou ter, então, o volume de 0,072 metros cúbicos, que é uma questão bem legal, né? Que vocês devem ter visto já, ouvido falar bastante de Arquimedes, né? Deixa eu ver. Mas o objeto ficou submerso. É sim, ele na verdade, quando você coloca o objeto, né? Ele fica imerso na água, né? Não submerso, imerso. Ele entra dentro da água, Alexandre. Então, quando você coloca um objeto dentro, imagina, né, você pegar ali um aquário, né, e largar um objeto grande, vai fazer com que a água suba. O que a quantidade de água que sobe representa o volume que aquele objeto tem. Desse modo, a água e o objeto vai dar duas vezes o volume que aumentou. Por que duas vezes, Alexandre? Sim, mas tu tem que tentar imaginar assim, quando você larga um objeto ali dentro, a água só vai deslocar para cima por causa que tem um objeto ali dentro. Então, é, pensa ali no bloco e você larga ali dentro, não sei, vamos pensar qualquer objeto, uma xícara. Então, largou uma xícara aqui dentro. Então, vai subir uma quantidade de água. Essa quantidade de água que sobe, ela te dá essa altura aqui, é a altura de água correspondente ao volume ou a quantidade de água que tinha dentro do objeto. Era como se você fizesse. Por que essa água sobe, né? Porque você larga esse objeto dentro, a altura vai subir. Então, a mesma coisa que pensar assim na hora de tomar banho numa banheira. Né? Quando entra dentro da banheira, se a banheira estivesse muito cheia, a água ia sair fora, né? E aqui tem aquela historinha do Arquimedes, né? Que ele descobre como calcular o volume de ouro de uma coroa. Ele tinha um problema para descobrir como que ele ia determinar o volume de ouro de uma coroa. Então, ele estava tomando banho, numa banheira, quando ele entra dentro da banheira, a água sai para fora. Então, esse é o princípio dessa questão que Arquimedes usou para descobrir o volume de objetos geométricos que têm formas irregulares. Então, a gente vai ver na geometria que muitas fórmulas, muitas equações servem para objetos que são bem definidos, né? Então, o bloco retangular é bem definido.
Agora tem alguns objetos que você, por exemplo, né, pegar uma coroa. Como determina o volume de uma coroa? Não tem uma fórmula geométrica para isso. Então, uma das estratégias pode ser usada é essa aqui. Você pega um bloco, um cubo, calcula aí o volume que ele tem, ou coloca a dimensão, a quantidade de volume que subir vai representar a quantidade de água deslocada, né? Então, todo esse volume é como se fosse o volume, na verdade, não como se fosse, não. Ele é o volume do objeto que foi submerso, que foi imerso, perdão. Conseguiu clarear, Alexandre? Eu não sei se eu consegui explicar. Beleza. Isso aqui é uma atividade bem bacana, né? Se tiver na escola como fazer uma prática, né? Então, você pode, até como uma atividade desafiadora, né? Começar no primeiro dia assim, de aula, dar algum objeto de forma irregular, né? Pode dar o cubo, pode dar uma água ou areia. A água é bem legal de trabalhar. E aí você coloca alguns objetos sobre a mesa e pede, determine o volume, daí deixe que cada grupo descubra uma estratégia para calcular então o volume. E isso dá os resultados bem bacanas de discussões. Tudo bem, pessoal? Então seria isso para a aula de hoje, pessoal. Agora teria então um momento para vocês trabalhar nos exercícios da lista 3, né? E se vocês tiverem alguma dúvida das questões, vocês podem perguntar, ou se quiserem também postar lá no fórum, fiquem bem à vontade. Antes de eu terminar a gravação, tá bem lento hoje para passar os slides aqui. Então, gostaria, pessoal, de agradecer a participação, a presença de vocês na web. Espero que tenham gostado e que tenham curtido aí a geometria espacial. Isso é uma disciplina bem bacana da gente trabalhar. Então, de novo, agradeço a presença, a participação. Desejo a todos uma boa semana, um bom tópico. Lembrem que a atividade termina no domingo, então façam um questionário avaliativo. Abraço a todos, boa semana. Qualquer dúvida, então, eu permaneço à disposição.